Evangelho, domingo da solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja no Brasil celebra no dia de hoje a solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria. Para uma maior participação dos fiéis, a Conferência Episcopal transfere a celebração litúrgica desta grande solenidade da Santa Mãe de Deus para o dia de hoje. Mas, na maioria dos países da Europa, como comentamos no dia 15, essa solenidade acontece no próprio dia, porque permanece o feriado, como por exemplo na Itália, que permite a participação dos fiéis regularmente à Santa Missa. Então hoje, no Brasil, nós temos a oportunidade de celebrarmos a grande Assunção de Nossa Senhora aos céus, a sua entrada nos céus, em corpo e alma. Maria Santíssima não conheceu a corrupção da carne. Preservada do pecado original, em tudo se associou a seu Filho, inclusive na morte temporal. E nós celebramos então o grande dia em que a Virgem Santíssima entrou nos céus. A definição do dogma foi feita pelo Papa Pio XII, no ano de 1950, através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, na qual o Santo Padre, após ouvir os bispos do mundo inteiro, define aquilo que a Igreja já desde o início afirma a respeito não só dos méritos, mas da condição das graças de Deus concedidas a Maria Santíssima. Na liturgia das horas de hoje, no ofício das leituras, nos é entregue um trecho desse belíssimo e esplêndido documento sobre a Santa Mãe de Deus que merece ser conhecido e lido pelos fiéis. O Papa Pio XII irá recolher os testemunhos ao longo dos séculos feitos sobre a Assunção de Nossa Senhora. E o trecho separado para hoje diz assim: Nas homilias e orações para o
povo na festa da Assunção da Mãe de Deus, santos padres e grandes doutores dela falaram como de uma festa já conhecida e aceita. Com a maior clareza a expuseram, apresentaram seu sentido e conteúdo com profundas razões, colocando especialmente em plena luz o que esta festa tem em vista. Não apenas que o corpo morto da Santa Virgem Maria não sofrera corrupção, mas ainda o triunfo que ela alcançou sobre a morte e a sua celeste glorificação, a exemplo de seu unigênito Jesus Cristo. Então, veja só, que lindo o Santo Padre já afirmando que ao longo dos séculos isso foi dito e celebrado, ensinado, e defendido por santos doutores da Igreja. E, de fato, no livro Glórias de Maria, Santo Afonso vai falar a respeito desse episódio, recolhendo na coletânea dos textos e dos seus estudos, Santo Afonso fez um grande estudo a respeito dos textos antigos, ou seja, anteriores ao 1700, a respeito da Virgem Maria, passando pelos doutores e pelos grandes santos da Igreja. E um dos pontos belíssimos que Santo Afonso vai recuperar, recolhendo o testemunho dos doutores da Igreja, é que a Virgem Maria, em tudo, quis seguir seu filho, inclusive passando pela morte. Não poderia ela, como perfeita discípula do Senhor, não segui-lo através da morte. Mesmo sendo imaculada, ou seja, tendo todas as prerrogativas da graça de Deus e sem jamais ter ofendido em um único momento, e por menor que fosse, a dignidade do Deus Altíssimo, sem ter jamais ofendido a graça que recebeu do Senhor, sem jamais ter perdido sequer uma fagulha de tudo aquilo que o Senhor lhe reservou. Mesmo assim, porque tudo isso assegura a não morte, a não morte física, porque ela está associada ao pecado, mas a Virgem Santíssima quis em tudo seguir seu filho e por isso aceitou passar através da morte, de maneira que não houvesse uma única experiência na vida de seus filhos em que Maria não estivesse junto de nós. Dessa forma, todas as experiências que vão tocar a nossa história, porque para nós a morte e a corrupção da carne, em vista do pecado original, será uma realidade, Maria Santíssima percorreu, para que também ali, naquele momento tão duro, no momento da batalha derradeira da nossa alma, ou seja, no dia da nossa morte, a Virgem Santíssima possa estar conosco. Fantástica essa percepção que Santo Afonso nos devolve recolhendo os escritos dos Santos Padres. Continua o Papa Pio XII. São João Damasceno, estamos aqui nos primeiros séculos do cristianismo. São João Damasceno, entre todos os mais notável pregoeiro desta verdade, da tradição, comparando a Assunção em corpo e alma da Mãe de Deus com seus outros dons e privilégios, declarou com vigorosa eloquência: convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade no parto conservasse seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda corrupção. Convinha que aquela que trouxera no seio o Criador como criancinha fosse morar nos tabernáculos divinos. Convinha que a esposa, desposada pelo Pai, habitasse na câmara nupcial dos céus. Convinha que, tendo demorado o olhar em seu filho na cruz e recebido no peito a espada da dor, ausente no parto, a contemplasse assentado junto ao Pai. Convinha que a Mãe de Deus
possuísse tudo o que pertence ao Filho e fosse venerada por toda a criatura como mãe e serva de Deus. São Germano de Constantinopla julgava que o fato de o corpo da Virgem, Mãe de Deus, estar incorrupto e ser levado ao céu não apenas concordava com uma maternidade divina, mas ainda conforme a peculiar santidade deste corpo virginal. Tu, está escrito, surges com beleza. Salmo 44. E teu corpo virginal é todo santo, todo casto, todo morada de Deus, de tal forma que ele está para sempre bem longe de desfazer-se em pó. Imutado, sim, por ser humano, para a excelsa vida da incorruptibilidade. Está vivo e cheio de glória, incólume e participante da vida perfeita. Então, com esses dois autores, o Santo Padre recolhe essa evidência da virgindade de Maria Santíssima, da perfeita pureza de seu coração e de seu corpo, que assegura a incorruptibilidade, porque esses dons preciosíssimos dos céus, concedidos à Santa Mãe de Deus e guardados por ela com esmero sem que nada fosse ofendido ou perdido, realizaria a graça e os méritos necessários para tão grande dom, a incorruptibilidade. Afinal, vivendo de maneira puríssima e castíssima em corpo e alma, o seu corpo não estaria sujeito à corrupção. Vejam que bonito a compreensão teológica a respeito da Assunção de Maria Santíssima, a sua ida em corpo e alma para a presença de Deus nos céus. Outro antiguíssimo escritor assevera com as seguintes palavras: portanto, como gloriosa Mãe de Cristo, nosso Deus Salvador, doador da vida e da imortalidade, foi por ele vivificada para sempre em seu corpo na incorruptibilidade. Ele a ergueu do sepulcro e tomou para si, como só ele sabe. Todos esses argumentos e reflexões dos santos padres apoiam-se, como em seu maior fundamento, nas Sagradas Escrituras. Estas, como que põem diante dos olhos a Santa Mãe de Deus profundamente unida a seu Divino Filho, participando constantemente de seu destino e de tudo o que lhe diz respeito. De modo especial, é de lembrar que desde o segundo século, os santos padres apresentam a Virgem Maria qual nova Eva para o novo Adão, intimamente unida a ele. Belo, não é? Embora com submissão, na mesma luta contra os inimigos infernais, como tinha sido previamente anunciado no proto-evangelho. Luta que iria terminar com a completa vitória sobre o pecado e a morte, coisas que sempre estão juntas nos escritos do apóstolo das gentes, São Paulo. Por esse motivo, assim como a gloriosa ressurreição de Cristo era parte essencial e o único sinal desta grande e soberana vitória, assim também devia ser incluída a luta da Santa Virgem Maria, a mesma que a de seu filho, pela glorificação do corpo virginal. O mesmo apóstolo dissera, São Paulo, quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que foi escrito. A morte foi tragada pela vitória. De fato, por conseguinte, desde toda a eternidade, unida misteriosamente a Jesus Cristo pelo mesmo desígnio de predestinação, a Augustíssima Mãe de Deus, imaculada na concepção, virgem inteiramente intacta na divina maternidade, generosa companheira do Divino Redentor, que obteve pleno triunfo sobre o pecado e suas consequências, ela alcançou sem ser guardada imune da corrupção do sepulcro.
como suprema coroa dos seus privilégios. Semelhantemente a seu filho, uma vez vencida a morte, foi então levada em corpo e alma à glória celeste, onde a rainha refugia à direita do seu filho, o imortal Rei dos séculos. E essas são apenas algumas palavras do Santo Padre por ocasião da proclamação do dogma, que nos entrega com clareza a grande glória de Maria Santíssima, concedida por seu Filho em dignidade, por tudo que o Senhor fez em sua vida. Não é sem razão que o cântico do Magnífico recolhe para nós a grande evidência do poder misericordioso de Deus que vem em nosso socorro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Assunta aos céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.